Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse culto tão maravilhoso, ao qual o Senhor nos está dando a oportunidade de fazer, de participar. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que só você é responsável e só você consegue convencer o homem do pecado e do juízo. Por isso, habita neste lugar, nessa palavra, em nossos corações, e que essa palavra venha falar profundamente aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui transbordantes, cheios da tua presença, que a tua palavra venha frutificar em nós, e que a tua palavra venha nos transformar de dentro para fora. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém? Querido, quero que você abra a tua Bíblia, se você puder. Segundo Samuel, capítulo 12, e versículo 20. Diz o seguinte: Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu algo que lhe foi servido. Amém? Davi, ele era de uma família de 8 irmãos, ele era o menor, né, o mais franzino, né, você viu ali que ele foi ungido rei de Israel, foi um dos melhores e maiores reis de Israel, né, e já mostra alguns paralelos, né, para a gente, que nem sempre quem é o maior, quem tem uma melhor formosura, tem, né, um maior conhecimento, tem um status, né, nem sempre essa pessoa será a pessoa escolhida. Então, nós já começamos a entrar em um lugar onde a gente olha que existe um espaço para nós no reino de Deus. Em que existe um espaço, né, para que eu e você possamos também ser pessoas relevantes, né, ser pessoas que realmente podem impactar a vida de alguém, que podem impactar uma geração inteira. Então, a gente já começa a ver em Davi que nós podemos fazer algo nessa terra. Que nós não estamos à toa aqui e que existe algo a ser feito através de nós. O que muitas vezes nos impede? É a gente olhar para as nossas limitações, é nós olharmos para a gente e ver que, poxa vida, eu sou tão limitado, tenho tanta dificuldade, quem sabe eu não sou estudado, né, não sou alguém relevante, né, nós começamos a nos diminuir, nós começamos a nos colocar para baixo. Né. Esse rapaz que eu parei lá perto de casa, o nosso vizinho, eu falei para ele, cara, às vezes você olha para você e você acha que você não é nada. Às vezes alguém chega para você e fala para você assim, olha, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, né? E começa a falar coisas de você, e ele começou a chorar. E eu falei assim, cara, sempre que falarem isso para você, lembra de uma coisa, quando Deus, né, quando a Trindade estava formando a terra, criando o ser humano, né, ele tem todo o cuidado de criar os animais, criar as vegetações, né, eu já falei sobre isso esses dias. Né, e Deus cria cada coisa na sua fonte, né, para ter a sua fonte de nutrientes e a sua fonte de vida. Mas quando Deus nos cria, quando Deus cria o ser humano, o que ele faz? Vamos soprar no homem o nosso espírito, vamos dar a ele o fôlego de vida. Porque a palavra diz assim lá em Efésios que nós fomos criados em Deus antes da fundação do mundo. Então nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. Né? Nós temos isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falando que nós somos de Deus, que nós saímos de Deus. E eu falei assim, e quando alguém chegar para você e falar que você não vale nada, que você não presta, você lembra disso. Que Deus falou o seguinte, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí eu perguntei para ele assim, cara, você acha que Deus é perfeito? Ah, com certeza. Você acha que Deus é legal? Ah, sim. Você acha que Deus ama, que Deus se importa? Ah, sim, a gente vê, né, pela Bíblia e tal. Daí eu falei assim, você acha que Deus deve ser bonito? Daí ele parou assim, cara, Deus deve ser bonitão, né? Porque imagina, você tem tanta pessoa bonita, você mesmo é um cara tão bonito. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, provavelmente Deus deve ser lindo. E aí ele começou a até dar uma risadinha. Eu falei, você está vendo? Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós não podemos aceitar menos do que isso. Se alguém chegar a falar para mim, olha, você não vale nada, você não é nada, você não tem capacidade, realmente nós não temos às vezes. Mas não depende do que eu sei fazer. Depende do que Deus pode fazer através da minha vida. Então, nós podemos ser usados por Deus, nós podemos ser, né, um instrumento na mão de Deus. Algo na vida de Davi, e isso é um paralelo interessante, que Davi, ele era o quê? Pastor de ovelhas, cuidava dos rebanhos da família, né? Então, tanto que quando Saul chega para, né, ungir um dos filhos, o que eles falam, Samuel fala? Ei, acabaram-se os filhos? Não. Ah, tem Davi. Nem lembravam de Davi. Quem sabe eu e você, né,
já fomos, ou quem sabe você está vivendo algo assim, que as pessoas nem dão bola para você, as pessoas nem lembram que você existe. Mas, ei, fica tranquilo com isso. Porque algo que eu aprendo com Davi nessa história é que, assim, ninguém precisa lembrar de você, contanto que Deus se lembre de onde você está. Sabe, se você tem um relacionamento com Deus e a pessoa de Deus lembra de você, mesmo quando você não está presente em qualquer ambiente, mas se Deus lembra que você está ali, é o que basta, é o que precisa. Ninguém mais precisa lembrar de você, a não ser Deus. Sabe, nós temos uma trava muito grande como seres humanos, que nós queremos que as pessoas nos olhem, que as pessoas nos notem, que as pessoas realmente, nossa, a pessoa tem que ter tantas curtidas, tem que ter tantos seguidores, eu preciso que as pessoas me percebam, mas aí quem realmente precisa me perceber, não percebe, que é o próprio Deus. Sabe, então Davi era um homem desde pequeno, que conhecia a Deus, né? Ele temia ao Senhor, e isso fica mais fortalecido, quando Golias começa, né, ele fica 40 dias lá, tirando sarro, zombando do pessoal, zombando de Deus, e Davi compra aquela briga e fala assim, não, isso não vai acontecer, isso tem que parar, isso não pode continuar. Mas Davi, imagina, Davi, um homem pequenininho, né, franzino, não tinha condições nem de carregar todas aquelas ferramentas, mas ele amava a Deus. E quando eu e você amamos a Deus, nós não vemos dificuldade, nós não vemos limites para honrar o nosso Senhor. Isso prova o amor nosso para com Deus. Quando eu amo a Deus, eu não vejo dificuldade. Ah, eu preciso trocar essa lâmpada, mas eu vou fazer isso para honrar a Deus. Poxa, eu não tenho uma escada, como é que eu vou fazer? Não, eu vou dar um jeito, vou me virar e vou fazer isso acontecer. Ah, eu estou vendo uma família que precisa ser amada, então eu não vejo dificuldades para alcançar aquela família para honrar o Senhor. Então, quando eu amo a Deus, eu não vejo nenhuma dificuldade, porque eu aprendo uma coisa, a confiar na proteção do Senhor. E Davi aprendeu isso, porque Davi ele luta contra o leão, ele luta contra um urso, e quando ele chega para lutar contra Golias, ele fala exatamente isso. Ei, já tive que lutar contra leão, contra um urso, para defender o rebanho da minha família, e Deus estava comigo, então esse mesmo Deus que estava comigo é o Deus que vai fazer eu te vencer, porque Deus não vai ser zombado por você mais. Sabe, ele batia de frente, ele honrava ao Senhor, porque ele amava a Deus. E tudo isso que aconteceu na vida dele, serviu para quê? Para ele ter mais força, para que ele tivesse mais convicção de que ele tinha um chamado, de que ele tinha um propósito, e isso não deixava com que ele voltasse atrás. Isso não deixava com que ele desistisse. Quantas vezes nós desistimos justamente porque às vezes nós não temos total convicção de que Deus pode nos proteger, de que Deus está realmente conosco, né, de que Deus está ao nosso lado, está à nossa frente, está nos protegendo. Às vezes nós desistimos por causa disso. Às vezes nós ficamos caídos justamente porque não entendemos o impacto do amor de Deus na nossa história. Porque não entendemos que Ele está não só disposto, mas está à disposição de nos levantar. Né? Mas Davi não tinha esse problema, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era com ele. Você sabia que Deus é com você? Você tem certeza que Deus é com você? E aquele chamado que Ele pediu para mim e para você, como está? Eu estou desenvolvendo ele? Porque se eu sei que Deus está comigo, eu não tenho medo, eu vou, eu faço, porque eu sei que não depende da minha força, mas depende de Deus. Depende do que Ele pode fazer através da minha história. Mas mesmo que eu e você não estejamos desenvolvendo, quem sabe, aquilo que Deus nos pediu, ainda dá tempo de começar, ainda dá tempo de fazer. Quem sabe você não conseguiu ganhar a tua família ainda, mas é uma questão de tempo, é uma questão de tempo para isso acontecer. Para que você possa olhar e falar assim, não, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas o que vai determinar se eu vou ou não vou, é o tempo que eu fico caído. É o tempo que eu fico em um ambiente chorando por algo que quem sabe já passou. E a gente vai conversar sobre isso aí. Mas Davi, nesse texto aqui, nesse versículo exatamente, o que Davi estava fazendo? Diz assim que Davi se levantou do chão. Né? Como a gente viu no vídeo ali, Davi ele cometeu um erro. Né? Um dos vários erros que ele já cometeu, mas ele cometeu um erro, que foi cobiçar algo que não era para ele. Né? Se a gente olhar o texto, voltar ali, você vai ver alguns detalhes, onde Natã, no capítulo 12, o profeta Natã, começa a falar para Davi o porquê que algumas coisas iam acontecer.
Ele falou, olha, você tinha todas as mulheres que você precisava, você não precisava olhar para uma outra para que você tivesse uma mulher bonita, estava tudo ao teu alcance, estava tudo à sua disposição, mas você deixou os seus olhos cobiçarem algo que não era para você. E eu começo a ver justamente isso na nossa história, na nossa vida, no nosso dia a dia, de coisas que às vezes Deus permite estar na terra, que está ali, mas que não é para mim. Mas que eu acho, não, eu gostei daquilo ali, então eu preciso daquilo lá. E qual foi o erro de Davi? Ele cobiça a mulher, de um homem que estava guerreando por ele, estava em um campo de batalha defendendo o seu reinado, defendendo ali, a sua nação. Ele se deita com aquela mulher, ele engravida aquela mulher. Aí, para tentar disfarçar, o que ele faz? Eu preciso dar um jeito. Eu vou trazer, então, Urias para que ele se deite com ela, para que ele, supostamente engravide ela. E aí, tudo certo, tudo tranquilo. Ele estava tentando esconder algo. Estava tentando, maquiar alguma coisa. Tentar jogar debaixo do tapete. Mas Deus falou assim, não vai rolar. Não vou deixar você fazer isso. E aí, como ele não consegue fazer Urias se deitar, porque ele estava guerreando, manda chamar ele, e ele se nega a ir para casa, porque o exército estava guerreando, lutando. E ele ficou sentado na porta. Eu não entro lá dentro. Enquanto a guerra não acabar, enquanto eu não ir lá representar e vencer, eu não vou entrar dentro dessa casa. E aí Davi se viu apertado. Por quê? Porque ele falou, e agora? Como que eu vou fazer? E aí Davi tem não vou nem falar brilhante ideia, mas tem uma ideia péssima. Eu falei, simples, vai ter que morrer. Só que eu não posso matar, porque senão vai ficar muito na cara. Então, coloca ele na frente da linha de batalha, a hora que vier o ataque, vocês deixam ele sozinho e ele vai morrer. E exatamente aconteceu isso. Só que assim, essa atitude de Davi trouxe uma consequência muito grave. E isso mostra assim, o fato de Deus nos perdoar, porque você vai ver no capítulo 12, quando o profeta Natan, ele traz um exemplo para Davi, de alguém. E aí, no decorrer do texto, ele faz aquela história, você olha, um senhor tinha um rebanho, e aí nesse rebanho, ele não mata, ele vai comer na casa de alguém, e ele não pega um animal do seu rebanho, mas ele pega daquele homem que só tinha uma ovelhinha, só tinha um cordeiro, só tinha um animal para viver, e ele cuidava muito dela, e esse senhor, ele faz questão de matar esse único animal que ele tinha, para fazer um jantar. Você acha isso certo? E Davi fica indignado. Como pode um homem rico desse jeito fazer isso e tal? E aí Natan fala para ele assim, olha, você é esse homem, Davi. Você é esse homem, você tinha tudo, mas você vai lá e pisa onde não devia pisar, faz o que não devia fazer. Ele fica indignado com aquilo, mas na mesma intensidade Davi se arrepende. Você vai ver no texto que Davi se arrepende. E quando Davi se arrepende, Deus fala assim, olha, Natan fala para ele, olha, houve perdão para você. Deus te perdoou pelo que você fez. Mas a consequência do que você fez vai ter. Não tem como. Deus te perdoa, ele não vai te matar. Porque até então, Natan fala para ele assim, olha, você vai ter que morrer. Você vai morrer pelo pecado que você cometeu. Mas quando ele alcança o favor, o coração de Deus em arrependimento, Deus fala assim, não, então eu não vou te matar. Mas a consequência vai chegar. Vai ter consequência. Então a tua família vai perecer. Então assim, o fato de Deus nos perdoar não quer dizer que aquilo que eu fiz de errado não vai ter uma consequência. Tem pessoas que estão pregando por aí uma hipergraça, de que tudo pode, é só pedir perdão e já era. Não é bem assim. Não é bem assim. A palavra de Deus diz assim, que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então nós temos que viver em santidade. O fato de errarmos na caminhada não quer dizer que eu vá ser perfeito. Não, nós vamos errar, realmente nós vamos errar. Mas a questão não é quantas vezes se erra, mas em que se erra. Que quando se torna um erro recorrente, uma coisa que toda vez está errando, toda vez está pecando naquilo, aí já não é um pecado, já é sem vergonhice. Onde a gente fala, pede perdão e... não, mas me arrependi, amanhã faz de novo, amanhã faz de novo, amanhã faz de novo. Então não é um arrependimento, é um remorso, é um peso de consciência, uma culpa. Então Davi, a gente vê na história dele algo totalmente diferente. Onde ele erra, onde ele peca, mas ele se arrepende. E o que é arrependimento? É mudar de atitude. Então nós não vemos ele repetindo aquilo lá. Então, assim, Davi, ele reconheceu o erro dele. E aí vai entrar nessa história que a gente está falando aqui agora, desse texto que a gente leu agora. Então, assim, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, cometendo de errado. Quando nós entramos nesse ambiente de reconhecimento, nós alcançamos o perdão de Deus. Nós alcançamos o favor de Deus.
E aí quando Davi permite com que Urias seja morto, ele acha que resolveu o problema. Ele acha que com aquilo ali, não, agora está tudo tranquilo, está tudo certo. Mas só que aos olhos de Deus nada fica oculto, nada fica escondido. E aí a gente anda numa linha muito, muito fina, aonde nós podemos correr o risco de perder a nossa salvação, de perder aquilo que nós tanto lutamos para alcançar. A nossa família, a nossa casa. Então, o pecado que a gente comete não é só sobre mim, não é só sobre a minha história, mas ela envolve um contexto, ela envolve pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente fala de nós sermos prósperos, abençoados, ser canal de Deus, isso é muito bom, só que assim, não é só para mim. Deus ele não nos abençoa no individualismo, no egoísmo, mas Deus nos abençoa no coletivo. E quando eu erro, acontece a mesma coisa. Quando eu peco, acontece a mesma coisa. Porque não é só em mim que o pecado vai afetar, mas em todas as pessoas que estão à minha volta. Por quê? Porque existem pessoas olhando para mim, olhando para você. Existem pessoas que estão depositando, quem sabe, uma confiança em você, em mim. E quando ela olha para mim, e quem sabe se essa pessoa só estiver olhando para mim e não olhando para Deus, o que vai acontecer com ela se eu cair? Ela vai cair junto. Porque ela estava estruturada em mim, e quem sabe não em Deus, não em Jesus. Então a nossa caminhada, ela fala muito mais do que a mim, mas fala das pessoas que estão ao redor. Davi ele é um homem que amava a Deus, amava muito. Você viu ali que Davi foi o primeiro rei a instituir a adoração, né, musical na adoração a Deus. Né? Antes tinha o sacerdote, né, que oferecia os sacrifícios, tinha ali o levita, né, que organizava todo o templo, né, tanto que às vezes as pessoas falam assim, quem é músico é levita. Não necessariamente, na verdade os levitas seriam os diáconos, as pessoas que preparam o ambiente para adoração, né, que arrumavam o templo, enfim. Depois de Davi que começou a ser usado instrumentos para a adoração, né, e aí se trouxe essa ideia de que levita é músico, mas não necessariamente. Mas uma coisa que me chama a atenção em Davi não é nem a questão da música. Você sabia que Davi tinha preparado uma equipe só para orar, só para exaltar a Deus, só para buscar a presença do Senhor? E sabe o que é mais interessante nisso? Que Davi amava tanto a Deus que ele pegou essas pessoas que ele colocou para orar, para buscar a Deus 24 horas, ele pagava para elas. Ele achava tão importante adorar a Deus, ele tinha isso no coração de uma forma tão intensa, ele amava tanto a Deus, que ele preparou pessoas, né, funcionários, vamos dizer assim, remunerados só para adorar a Deus todos os dias em oração. Porque ele entendia que o que fazia ele próximo de Deus era o relacionamento, era a oração. O que fazia ele, chegar ao coração dele, o coração de Deus, era a oração. Por isso que hoje nós batemos tanto na tecla, Jesus batia tanto na tecla da oração. Quando Jesus está ali nos últimos dias, né, está nos últimos momentos, ele questionava, Pedro, nem uma hora você pode vir lá comigo? Pessoal, nem um pouquinho de tempo vocês podem tirar para orar, para ter um relacionamento? Porque o relacionamento com Deus, ele é importantíssimo. Nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Nós temos que ter essa afinidade com Deus. Se nós queremos ser pessoas segundo o coração do Senhor, nós temos que ter intimidade com Deus. Senão não funciona, não flui, não acontece. Né? Semana passada, eu estava fazendo... Junto com um amigo meu e com a igreja, né, a gente fez um propósito de jejum e oração. Né? Porque tem coisas, gente, que só vai se resolver com jejum e oração. Tem coisas que só vão, se desenrolar da nossa história, da nossa vida. Tem demônios que só vão ser expulsos da vida das pessoas com jejum e oração. Né? No livro de Mateus, a gente vê isso. Jesus está no monte orando, e aí ele desce do monte, vê um rebuliço acontecendo, os discípulos lá sofrendo para expulsar um demônio, não conseguia. Né? Já fazia hora, estava juntando gente já, porque estava virando uma bagunça. E aí Jesus olha assim, poxa vida, gente, até quando eu estarei com vocês? Vocês não vão aprender, não? Aí Jesus manda o demônio sair, ele sai. Diz, nossa, Jesus, qual o botão que você apertou? Porque sumiu tão rápido. Mas não é. E Jesus fala para ele assim, olha, existem demônios que só vão sair com jejum e oração. Existem questões da nossa vida que só vão ser resolvidas com jejum e oração. Não tem outra forma. Não existe outro meio. É com o relacionamento com Deus que as coisas vão fluir, que as coisas vão se alinhar. Então nós precisamos buscar esse relacionamento com o Senhor. E Davi, ele tinha isso. Davi tinha esse sentimento, né, de estar próximo a Deus, de estar sempre buscando ao Senhor, de ter um relacionamento com Deus.
Quantas vezes a gente quer uma mudança na nossa história, a gente quer ver o nosso familiar salvo, ver a nossa vida transformada, a nossa família realmente tendo paz, tendo alegria, né? Eu me levantando do chão, eu conseguindo sair daquela situação. Mas às vezes eu não me dedico em oração, não me dedico a Deus para que isso mude. E eu quero que o pastor ore, que o fulano ore, que o líder de célula se vire, para que a minha vida mude. Mas só vai mudar quando eu me posicionar. Só vai mudar quando eu realmente me colocar em um lugar onde Deus possa buscar em mim, sabe? Aquele sentimento, Senhor, muda, eu preciso. Sabe, pela tua misericórdia me alcança. Para que Deus consiga olhar no nosso coração, realmente um coração de alguém que quer a mudança, de que quer levantar do chão. Sabe, e Davi nos ensina muito isso. E Davi mostra pra gente que é totalmente possível. Que é totalmente possível levantar. Então vamos lá. Tendo mais ou menos essa ideia aí, de como foi Davi, quem foi Davi, e o porquê que eu vou entrar nesse assunto do levantar do chão. Quando Davi entra, né, nesse versículo, nós entramos na história dele, nesse versículo 20, que diz assim que Davi se levantou do chão, você vai entender uma coisa. Batseba, ela teve a criança, né, ela nasceu. Só que assim, Deus falou para ele assim, olha, por causa da tua rebeldia, por causa do erro que você cometeu, eu não vou permitir com que essa criança viva. Ela vai morrer. Por isso que eu falei para você que o nosso pecado ou a nossa bênção, ela não está atrelada só à nossa vida. Ela está atrelada às pessoas que estão ao nosso redor. Então, o erro que eu cometo, ele vai alcançar alguém. O erro que eu cometo, ele vai alcançar. Assim como a bênção também vai alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, Davi faz uma coisa. Davi se coloca humilhado diante de Deus em favor daquela criança. Pedindo para que Deus não matasse, pedindo para que Deus realmente não fizesse aquilo. Ó, no versículo 16 do capítulo 12 diz assim, e Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Ali ele começou a fazer um jejum. No mesmo dia que ele recebeu aquela notícia de Natã, de que Deus não ia permitir a criança viver, Davi tentou alcançar o favor de Deus e a misericórdia de Deus para que ela não morresse. E aí ele começa um plano de jejum e oração. Sabe? Então, assim, por que eu estou falando isso para você? Porque o mundo espiritual, às vezes tem coisas que eu e você não conseguimos romper e vencer. Primeiro, porque às vezes eu entrei nessa furada, eu tomei uma decisão errada e eu estou arcando com o peso daquilo que eu cometi, ou porque Deus realmente permitiu para que eu possa amadurecer e crescer. Ah, pastor, mas Deus ele permite então eu entrar nos enroscos, fazer algumas coisas, né? Quem sabe passar por uma tribulação, por uma dificuldade? Permite, obviamente que permite. Jesus estava com Pedro, e aí ele fala para Pedro assim, Pedro, sabe quem veio falar comigo hoje? Quem foi, Jesus, que foi falar com você? Satanás. Sério, o que ele queria? Queria você. Ele falou que queria peneirar você como trigo. E aí Pedro provavelmente deve ter falado assim, Jesus, você não deixou não, né? Nós somos parceiros, discípulos, estamos todo dia juntos, né? Você me livrou dessa, né? Pedrão, só roguei ao Pai que você não desfaleça. Peneira liberada, o pau vai quebrar. Então, venha para perto de mim, busque, sabe, a presença de Deus, busque em tudo que você tem força para vencer. Querido, Deus não deixa nada acontecer em vão, Deus respeita as nossas decisões, respeita as nossas escolhas, só que antes Ele nos avisa, ei, tá vendo, se você entrar por aquela porta ali, vai dar ruim, vai por essa aqui. Ele está ensinando o pessoal e ele fala assim, olha, deixo diante de vocês 2 caminhos, o da morte e o da vida, e ainda dá uma deixa, escolhe pois a vida, porque é melhor. Então ele sempre vai nos orientar, ele sempre vai dar uma direção, ele vai usar alguém para falar, olha, isso que você está fazendo não vai ser legal, essa decisão não vai ser boa. Mas como nós temos uma total capacidade de ser teimoso, nós vamos por onde a gente quer. E Deus fala, olha, conta é risco sua, vai, mas você arca com todas as consequências. E eu falo, beleza, pode ficar tranquilo que eu estou dominando tudo. E aí quando dá ruim, quando azeda o negócio, a gente, Deus... Eu achei que ia poder, eu queria provar para o Senhor que dá certo, né? Mas não é assim. Deus ele nos mostra antes. E Davi sabia que ele não podia fazer aquilo lá. Só que depois que tudo acontece, que ele fica sabendo, que ele fica indignado com uma história que na verdade era ele a história, Deus fala que a criança vai morrer, ele entra em um momento de relacionamento intenso com Deus. Intenso com Deus, intenso. E o que Deus espera de mim e de você quando nós estamos em um ambiente de dificuldade, de luta, é que nós venhamos nos chegar o mais que nós possamos chegar em relacionamento com Ele. É isso que Deus espera de nós. Paulo fala o seguinte,
que quando estou fraco, quando penso que estou fraco, estou forte. E quando eu penso que estou forte, estou fraco. Então, assim, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por quê? Porque quando eu estou em um ambiente de dificuldade, para quem eu recorro? Para Deus. Porque eu sei que Deus pode me tirar dali. Uma vez me perguntaram assim, ei, qual é a diferença de servir a Deus e não servir? A diferença é quem estará com você na hora da dificuldade. Porque quem está com você vai te fazer passar por aquela dificuldade de uma forma, quem sabe não tão suave, mas vai fazer você passar por aquela situação. Deus, quando Ele está no nosso barco, a gente vê isso nos evangelhos, Jesus estando no barco, acalmando a tempestade, sabe, trazendo calmaria em meio a um caos. Quando você está com Deus, quando nós estamos num relacionamento com o Senhor, nós conseguimos alcançar essa paz em meio ao caos. Por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, se Deus está comigo e com você, nós passamos por essa situação dando risada às vezes. Porque Ele traz essa calma, porque eu começo a entender o que é deleitar no Senhor, o que é realmente falar assim, olha, eu lanço sobre Ele todas as minhas ansiedades, porque Ele tem cuidado de mim, sabe? Então nós conseguimos passar por inúmeras situações com tranquilidade na mente, porque nós não vamos nos desesperar, porque nós sabemos que Deus está conosco. E aí nesse momento aqui, Davi começa a jejuar, Davi começa a orar, ele começa a buscar para uma reversão daquela situação. E aí se passa uma semana, e quando se passa essa uma semana, a criança morre. Deus não aceita aquele pedido de Davi. Deus, mesmo olhando Davi se humilhando, mesmo olhando Davi, sabe, fazendo de tudo para tentar mudar o coração de Deus, quase no mesmo estilo que Moisés faz, né? Porque Deus fala para Moisés assim, olha, o povo é muito rebelde, o povo só me dá desgosto. Então eu vou acabar com essa galera e vou criar um novo povo da tua semente, Moisés. E aí Moisés começa a tentar convencer a Deus, né? A gente até brinca assim que Moisés começou a pregar para Deus, né? Falei, Deus, aceita Jesus, porque, né, não pode, tem que arrepender. Sabe, ele tenta convencer de alguma forma. E aí Moisés entra em um ambiente onde ele mostra para Deus que realmente ele se importava não só com as pessoas, mas com a presença do Senhor. Onde Deus fala assim, olha, vocês vou mandar um anjo, vocês vão chegar na terra, mas vocês vão com o anjo e eu não vou junto. Vão lá, se virem, se não é a terra que vocês querem, então vocês vão para lá. Por isso que às vezes eu falo assim, quando a gente olha muito para as mãos de Deus, para aquilo que Ele tem a oferecer, nós podemos perder quem Ele é. Sabe, nós precisamos ter as duas coisas, a presença de Deus e tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer. Mas não podemos deixar com que o que Ele tem a oferecer faça ofuscar quem Ele é. E aí nós entramos no lugar errado. Sabe, e aí Moisés fala isso, olha, se for para ir sozinho, então não nos faça sair daqui. Porque ele amava a Deus, ele queria a presença de Deus, e não só o que Deus queria. Porque, gente, alcançar a bênção na terra é muito fácil, basta você ter fé. Basta você ter fé, não ter preguiça, sabe, e desenrolar. Ser abençoado não é difícil. Porque a palavra diz assim que se nós tivermos fé, nós podemos pedir qualquer coisa para Deus, contanto que não fira princípios, né? Nós podemos alcançar tudo. Mas só que de que adianta alcançar tudo e não ter a Deus que é o dono de tudo? Não resolve, não funciona, é um cálculo que não bate. A palavra diz assim, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes nós nos dedicamos tanto a uma coisa e esquecemos do principal, do essencial que é Deus. E quando a gente coloca Deus como o ápice da nossa história, que Ele participe com tudo daquilo que é a nossa vida, Ele fala, por você entender que você precisa de mim na sua história e que eu tenho que estar com você em tudo, agora eu te ofereço tudo que você precisa para continuar a tua caminhada. Então nós temos que ter Deus na nossa história, nós temos que ter Cristo caminhando com a gente. Querer andar sem Cristo não funciona, não flui, não dá certo. Então o segredo para ser, vamos dizer assim, abençoado e também cheio da presença é colocar Deus no negócio. É ter Deus na vida, é ter Deus realmente como o alicerce da minha e da tua história. E aí nós conseguimos alcançar o favor de Deus e Ele fala, agora que você entendeu o propósito, como funciona, agora eu te dou as ferramentas para você trabalhar. Mas vamos voltar lá para Davi. E aí Davi jejua, ora, descobre que a criança morre. Como que ele descobre? Porque ele vê os funcionários ali conversando, e aí eles começam a cochichar, como que a gente vai falar para esse cara que morreu a criança? E Davi se liga, Davi era um cara inteligente. E ele percebe aquilo ali. Quando ele percebe, ele pergunta, ei, chega aí, a criança morreu? É, Davi, morreu. Então tá bom.
Então é o seguinte, aí entra nesse texto, Davi se levantou do chão. Davi toma um banho, penteou os cabelos e trocou a sua roupa. Sabe, existem algumas coisas escondidas nesse texto, porque levantar do chão, por que ele levanta do chão? Porque ele entende, e você vai ver ele explicando isso depois, ele entende que o quê? Agora a criança já foi, não tem o que eu faça para que ela volte. Então, entendendo que não tem-se mais o que se fazer, eu me coloco de pé e continuo caminhando. Sabe, quantas vezes nós ficamos em situações aonde nós fomos, quem sabe, traídos, fomos de alguma forma sabotados, escolhemos alguma coisa errada, fizemos alguma coisa que nos colocou naquela situação. E eu estou ali orando, estou pedindo graça e misericórdia de Deus, eu estou realmente tentando ser alguém relevante para que Deus olhe e veja graça em mim, para que a misericórdia dele me alcance. Só que eu olho para aquilo e vejo que não tem mais o que se fazer. A criança já morreu, a oportunidade se foi, aquilo já não tem mais chance de ser alcançado de novo, mas eu fico olhando para aquilo ali, eu fico ajoelhado ali, eu fico ali e não saio dali. Nós temos que ter uma coisa chamada percepção, discernimento, para saber se aquilo que eu estou buscando, se aquilo que eu estou orando, se aquilo que eu estou buscando realmente ainda vai acontecer, se aquilo realmente é para mim ainda ou não. Não se trata do que aconteceu com você ou comigo, mas se trata do que nós vamos fazer com isso. Existe um momento de orar? Existe. Existe um momento de preparar? Existe. Existe um momento de buscar por algo? Existe. Mas existe também um momento em que eu e você temos que ter um entendimento que chega-se num limite de continuar a fazendo o que está se fazendo. Se Deus já deu um basta e falou, olha, não é assim. Nós temos um cérebro que nos dá um entendimento para saber se algo pode ou não pode. Se algo dá ou não dá. E se Deus falou, olha, não vou fazer, querido, não adianta espernear. Não adianta querer fazer convencer a Deus. Se Deus quiser mudar, Ele pode mudar porque Ele é Deus. Agora, se Ele não quiser, eu tenho que aceitar aquilo que Deus fez. E quando eu falo aqui desse texto, então Davi se levantou do chão, é a hora de levantar. É hora de colocar a mão na consciência, de entender e pedir discernimento de Deus. Deus, eu estou buscando tanto por isso e não acontece. Será que isso já não passou? Será que realmente já não faz mais parte? E eu estou ali batendo até que aconteça? Davi teve uma consciência, Davi teve uma maturidade de entender, olha, vamos levantar e continuar caminhando, porque isso aqui Deus não vai fazer mais. Nós aprendemos que 3 coisas não voltam atrás. Palavra falada, oportunidade perdida e flecha lançada. Depois que nós fazemos essas 3 coisas, não tem mais o que se fazer. Agora é só clamar, quem sabe, por graça, misericórdia, o favor de Deus, para que elas, quem sabe, se revertam de alguma forma, ou Deus me dê uma estratégia para dar uma amenizada naquilo, impedir com que algo mais aconteça, mas depois que a gente fez, já era. Temos que assumir a consequência daquilo. Mas o texto continua dizendo assim, tomou um banho. A partir do momento que eu entendo que não tem mais o que se fazer sobre uma situação, o que eu tenho que fazer? Ter discernimento para levantar é a primeira parte. A palavra diz assim que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, não se trata de cair ou não cair, nós vamos cair em algum momento. Primeiro porque nós não somos perfeitos. Falha só prova para mim e para você que eu e você continuamos sendo seres humanos. Que nós ainda continuamos sendo seres limitados. Que ainda não acabou e que ainda nós temos que ser trabalhados. Eu falei para esse menino lá perto de casa assim, cara, nós estamos em eterno processo de restauração, em eterno processo, sabe, de reconstrução. E eu falei para ele assim, você pode se achar ruim, você pode se achar que está fazendo coisa errada, mas Deus que tem que trabalhar uma reconstrução em você. Mas sabia que eu também estou sendo reconstruído todo dia? Ele parou e olhou assim, eu não sou perfeito, cara. Eu também tenho erros, eu também tenho falhas. E se nós estamos aqui na Terra ainda, é porque muita coisa tem que ser alinhada em nós e através de nós. Nós estamos em eterna reconstrução até chegar ao status de varão perfeito. Até chegarmos num ambiente onde nós veremos Deus face a face. Mas enquanto nós estamos aqui, é reconstrução todo dia. Sabe, é todo dia melhorando, é todo dia, sabe, o Espírito Santo falando, olha, corrige isso, melhora aquilo, faz isso, faz aquilo. Porque nós temos que chegar nesse lugar de melhorar todos os dias. E qual é a prova que eu estou buscando melhorar todos os dias? Que o erro que eu cometi antes, eu não vou fazer de novo. Porque eu sei que aquilo ali fere os princípios de Deus, entristece ao Senhor. Então eu vou buscar fazer o quê? Melhorar. Eu vou buscar corrigir. Então eu vou evitar, ou melhor, não vou mais fazer.
Eu acho que se fosse fazer uma parede assim, se Davi fosse colocar numa parede todos os erros que ele cometeu, ele deveria colocar ali: não pegar a mulher do outro, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquele outro. Para quê? Para me lembrar todo dia de que eu não preciso e não devo mais fazer isso. Porque se eu alcancei o favor de Deus, gente, o perdão de Deus não serve para me dar a oportunidade para errar de novo naquela área. O perdão de Deus serve para quê? Para que eu entenda que eu errei, mas que eu mude de atitude, para honrar ao Senhor. E aí Davi continua e ele fala assim, o texto continua e diz, e tomou um banho. O que é tomar um banho? O que esse texto está falando? Está falando justamente de eu me colocar em posição de levantar. Porque quando a gente cai, quando nós caímos, o que acontece? Se suja. Eu lembro quando eu tinha idade, acho que uns 12, 13 anos, nós tínhamos uma mania de pegar nas ruas, que a rua que eu morava lá em São Mateus era rua de terra, né? E rua de terra, nossa, aquele poeirão levanta e a gente fazia aquelas rampinhas para pular com a bicicleta, né? E tinha vez que dava errado. Ia de peito no chão, se esfregando, ralando o joelho, tudo esfolado. E a roupa sujava tudo. Por quê? Porque caía onde? No chão. Né? Se você escorrega em um ambiente e o chão está sujo, é óbvio que você vai se sujar. Então existe uma necessidade. Caiu, levanta. E às vezes nem ralava tanto, daí a gente levantava, dava uma sacudida na poeira e ia de novo. Até que ralava demais e se machucava muito, daí não tinha como continuar, né? Mas tentava de novo. E quantas vezes nós caímos, levantamos, não, mas eu acho que não, é porque eu não fiz o cálculo direito, eu vou tentar de novo. E cai novamente, e se machuca, até que chega a um ponto que se machuca de verdade. E aí não é só um raladinho. Aí às vezes é hospital, é uma fratura, é uma coisa mais grave. Então assim, caiu, levanta. Só que o processo do levantar, existe algo que tem que acontecer depois. Caiu, sujou, ralou, infectou, vai inflamar, vai gerar infecção, vai acontecer um monte de coisa. E aí quando você vai para o hospital, se precisa, se é necessário, o que eles vão fazer? Limpar aquela ferida. Porque não adianta colocar um band-aid por cima da ferida suja de terra. O dia que eu estava fazendo uma gambiarra lá em casa, né? O Felipe falou que vai me dar a camiseta da gambiarra, né? Porque eu tenho uma camiseta que diz o seguinte, gambiarra nós aceitamos, não aceita derrota, né? Então, e às vezes nós fazemos umas gambiarras ali para arrumar uma coisa ou outra, né? E o pior é quando a gambiarra funciona, que dela fica, né? E fica eternamente lá, né? Mas assim, nós temos que entender uma coisa, que o processo de cair e de levantar não é só o levantar. Existe um processo depois do levantar. E esse processo do levantar é que às vezes é mais complicado, porque às vezes dói, porque tem que lavar, tem que entender a causa. Um dia quando eu fui buscar meu carro lá na oficina do André, e se vocês quiserem levar lá, o cara é bom, entendeu? E o André estava me explicando uma questão de caixa automática. Explicando como que funciona, como que acontece, né? Tem gente que faz um reparinho ali só para sanar o problema na hora, e daí quando dá uns 4, 5 meses o problema volta novamente. Não é que o problema volta, é porque não foi corrigido o problema. Foi dado uma tapeada, né? Até eu achei legal a frase que o André me falou, né? Que consertou o defeito, mas não buscou a causa. Né? Porque às vezes corrigiu ali, dá tranco na segunda marcha. Então, trocou um disco, fez um negócio lá dentro e resolveu. Pra hora. Mas não foi tentado descobrir o porquê que gerou aquele problema. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa história. Nós levantamos do chão. E aí eu ralei, machuquei. Não, mas aqui tá legal. Dá para sarar assim mesmo. E não sara. E às vezes quando sara, fica algo por dentro, fica um problema lá dentro. Por quê? Porque só resolveu por cima. O dia que eu furei a minha mão, nessa gambiarra que eu estava fazendo lá em casa, eu enfiei a furadeira na minha mão, tem a marca até hoje. Eu perdi a sensibilidade desse dedo. Agora voltou, né? Depois de 3 meses voltou. Eu enfiei a chave ao ponto de encostar no nervo, de machucar o nervo do meu dedo. E na hora eu perdi a sensibilidade. E eu lembrei de uma coisa, no dia que eu machuquei, eu falei assim, puxa vida, né? Tinha que inventar moda, né? Tava tão tranquilo, né? E fui lá. E quando a gente peca, acontece a mesma coisa. Existem pecados que tiram a nossa sensibilidade de Deus. Tiram ao ponto de você achar assim, poxa, não, tá legal, não estou sentindo mais nada. Ao ponto de eu errar de uma forma tão intensa que eu não percebo mais Deus falando que aquilo é errado e eu começo a achar que aquilo é certo, que não tem nada a ver, que é tudo tranquilo. Por quê? Porque eu estou sem sensibilidade a Deus. E aí quando eu fui no médico, ele falou para mim assim, não, que eu falava que eu sentia um choque, quando eu batia na mão, eu sentia um choquinho, né, no dedo. Ele falou, então você vai recuperar.
Sabe o que é o choquinho? Eu ainda entendendo que Deus está na minha vida. Eu ainda entendendo que eu não me afastei o longe o suficiente, mas que ainda é oportunidade para eu ser restaurado. Então, quando eu entendo que eu preciso levantar, não é só o levantar, mas é eu chegar num hospital porque eu cortei a mão e eles lavarem aquilo ali. Eles darem um ponto e resolverem toda aquela situação. Então, eu cair não se trata só de levantar. Se trata de levantar do chão. De reconhecer que errou, de reconhecer que falhou, que não tem mais nada a ser feito, o leite já derramou, então é só pegar um pano, limpar o ambiente e começar a corrigir, me limpar, trocar as minhas vestes. E Davi faz isso, ele toma um banho, ele se lava. Então hoje é uma noite em que eu e você podemos nos levantar, ou ajudar alguém a levantar, ao ponto de falar, beleza, você levantou, mas cara, você está sujo, você caiu e sujou tudo. E aí Davi fala assim, vou tomar um banho. E ele toma esse banho. Quando ele toma o banho, ele faz uma outra coisa depois. Trocou o quê? De roupa. Porque ele se sujou tudo. Mas a roupa também está suja. Ao ponto de quê? De ter que ser trocada. O pastor Leite esse tempo falou algo, né? Santo não é o que menos se suja, é o que mais se lava. A palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Jesus fala assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci. Ele já fez isso pela gente. Então, o tempo que eu vou ficar caído, eu vou determinar ele. O tempo que eu fico no chão, sou eu que determino. O tempo de tomar o banho, de me limpar, de me lavar, de trocar as minhas vestes, sou eu que determino. Davi podia falar, não, levantei, então amanhã eu tomo banho. Não, ele entendeu na hora. Entendeu na hora. Não tenho mais o que fazer, a criança já morreu, ela não vai voltar mais para mim, então continua a minha caminhada. E aí ele não para, ele continua. Ele fala o seguinte, penteou os cabelos e trocou a roupa. Sabe, então existe um processo de restauração. Existe um processo do cair até estar ao ponto de continuar caminhando de novo. Então a primeira atitude é levantar. É levantar. Eu não sei se você aqui, ou a pessoa que está em casa, alguém que está vendo essa transmissão fora de tempo, ou no tempo, ao vivo, não interessa como. Mas Deus está falando para mim e para você, existe um processo de levantar. E não é hora mais de ficar caído. Não dá tempo mais de ficar no chão. Não dá tempo mais de ficar fazendo manha, igual criança no mercado. Ah, eu quero. Não. Temos que ter uma coisa chamada maturidade espiritual. Queremos viver coisas maiores, temos que agir como pessoas adultas. Como pessoas que entendem que existe um processo, que dói muitas vezes, mas é necessário. Mas não para aí. E o texto continua e diz assim, depois foi Davi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Então existe um processo em toda essa caminhada. Existem patamares que têm que ser atingidos, situações que têm que ser realizadas. Mas uma coisa que me chama muito mais a atenção, sabe qual é? É que tudo isso depende de mim, depende de você, não depende de mais ninguém. E Davi entende que ele só consegue fazer e tomar essa atitude de ir à casa de Deus, de adorar ao Senhor, quando? Quando ele está limpo. Sabe, quando a palavra de Deus é assim, sem santidade ninguém verá o Senhor, é por isso, porque nós temos que lavar as nossas vestes, nós temos que nos colocar num patamar de poder estar apresentáveis diante do Senhor. Quem aqui gostaria de morar numa casa imunda e suja? Ninguém. E às vezes nós queremos que o Espírito de Deus habite em nós, mas nós não queremos limpar o que está aqui dentro de sujo. Nós não queremos, sabe, tirar aqueles entulhos que estão dentro do nosso coração, da mágoa, da tristeza, do rancor, sabe, de uma decisão errada. Às vezes nós não queremos nos corrigir, mas é necessário, não tem outra forma de fazer com que Deus venha habitar aqui dentro. De falar assim, Deus, envia alguém para falar comigo então, me corrija, me mostra que eu errei, me mostra onde eu falhei. E quantas vezes nós apontamos as pessoas sobre algo que elas fazem, mas na verdade nós estamos apontando um erro que está em nós. A maioria das pessoas, isso é comprovado cientificamente, a maioria de nós faz o seguinte, nós culpamos e julgamos as pessoas por uma atitude que ela comete, mas na verdade é algo que nós fazemos, e nós vemos no outro porque eu não consigo enxergar em mim. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu vou explicar alguma coisa, eu enrolo demais às vezes para explicar alguma coisa. Eu enceno demais para explicar alguma coisa, né?
Isso chama ser prolixo. A pessoa prolixa, ela cria muita onda, assim, para explicar alguma coisa. Cria uma história, tipo, é a mesma coisa falar assim, ó, para acender essa lâmpada, você vai até ali e aperta o interruptor. Mas eu vou falar assim, você está vendo, ó, tem aquela tomada, você desenrola a extensão, você liga, aí você dá 15 passos até chegar no interruptor, levanta a mão e aperta o interruptor. Era muito mais fácil falar assim, é só ir lá ligar o interruptor, não é? Então, pessoas prolixas fazem isso, eu tenho esse costume de fazer. Quem está mais perto de mim sabe, beleza? Então nem se fala, né? Mas assim, sabe o que eu não gosto? De conversar com pessoas prolixas. Mira isso, assim. Por quê? Porque é um defeito que eu tenho. Só que eu não consigo, às vezes, enxergar ele em mim, mas eu vejo no outro. E quando eu vejo no outro, isso me incomoda, porque está em mim. Você está entendendo? Ou não entendeu? Mas é isso. Entendeu? Gente, muitas das vezes, sabe por que a palavra diz assim, ó? Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no seu. Por causa disso. Porque nós temos uma tendência muito grande de apontar o erro do outro, de falar que o outro está errando, de falar que o outro está pecando, de mostrar todos os erros do outro. Mas eu não consigo enxergar os meus. Eu não consigo olhar para mim e ver que eu tenho que me corrigir, que eu tenho que fazer, que eu tenho que me amar, que eu tenho que lutar. E Davi entendeu isso ali. E sabe o que Davi faz? Se você continuar todo o texto e olhar essa história, sabe quando que Salomão ele é concebido? Depois que Davi se levanta. Quando Davi faz tudo isso aqui, ele vai adorar a Deus. Quer ver? Eu quero ler esse texto com você. No versículo 24, diz o seguinte: então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela, e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor o amava. Sabe, da mesma forma como o erro que eu posso cometer, que você pode cometer, que pode trazer um caos dentro da tua casa, dentro da nossa família, dentro das pessoas que estão no nosso convívio, do mesmo jeito que isso pode acontecer, Deus, numa intensidade ainda maior, pode reestabelecer e fazer novas todas as coisas. Quando eu faço o quê? Me posiciono, quando eu me levanto, quando eu me lavo, quando eu me permito ser o quê? Trabalhado e tratado. Então, da mesma forma como o problema veio para a casa dele, Davi faz o quê? Deus faz o quê? Ama o filho que foi gerado. Sabe, então, existe uma forma de fazer as coisas de forma correta. Existe uma forma de fazer as coisas da forma que Deus se agrade, em que Ele veja o favor em mim, a qual Ele fala assim, ó, eu posso fazer você ser alguém realmente relevante. Eu posso mudar todas as coisas, eu posso fazer você viver uma vida nova e intensa. Mas algo precisa acontecer. Eu tenho que me posicionar. Então, por isso que quando eu estava estudando sobre isso, eu falei, gente, o que eu vou dar de tema? E aí a única coisa que eu posso entender é isso. Chegou a hora de se levantar do chão. Mas quem que levanta? Eu. E Deus pode fazer todo o resto. Mas eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me colocar à disposição. Eu tenho que descobrir qual é a causa e não só resolver o defeito. Mas descobrir a causa que gera aquele defeito a acontecer. Quando eu entendo isso na minha vida, eu não erro mais na mesma coisa. Eu não faço mais aquilo de novo. Por quê? Porque agora eu entendi de onde é que gerava o problema. Uma coisa que nós queremos implantar no encontro com Deus é justamente trabalhar um pouco o emocional, trabalhar a parte lógica da nossa mente, trabalhar um pouco sobre a nossa questão psicológica. Por quê? Porque toda ação, ela gera uma reação, certo? Então, às vezes uma pessoa que ela age de certa forma hoje, não é porque ela é uma pessoa ruim, não é porque ela não gosta das pessoas. Uma pessoa abusadora, normalmente, na maioria das vezes, ela foi abusada quando era pequena. E ela replica aquilo na sua história. Uma pessoa que tem traumas A, B ou C, aquilo não é porque ela é medrosa, é porque ela foi colocada em um ambiente ao qual foi gerada aquela trava, aquele bloqueio emocional, tudo aquilo que acontece na vida dela. Então nós precisamos buscar o quê para ser completamente transformados e restaurados? Buscar o quê? A causa. Quando Natã vai e fala para Davi aquela história, dá o exemplo, depois você lê na tua casa toda a história ali, lê o capítulo 12 e 13 que você vai ver todo esse contexto aí.
Quando ele fala para ele aquela história de um homem, de um senhor que não foi misericordioso, de um senhor que pegou a novilha, a única novilha que ele tinha, pegou o único animal que ele tinha para fazer uma janta e deixou ele sem nada, Natan estava falando assim, olha, eu estou mostrando para você aonde foi gerado o problema. Eu estou mostrando para você qual foi o estopim, sabe? Qual foi o gatilho que gerou isso tudo acontecer. Então, o que eu e você temos que buscar em Deus? O gatilho que está fazendo com que as coisas aconteçam na nossa história hoje. O gatilho que aciona um pecado de estimação. O gatilho que aciona um problema recorrente. O gatilho que aciona tudo que está trazendo de ruim na nossa história. Mas a única pessoa que pode fazer isso em mim e em você é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho como chegar em você e falar, ó, é isso que você tem que arrumar. A não ser que Deus me revele, como revelou ali o profeta Natan. Mas do contrário, o que tem que acontecer? Deus vai trazer essa consciência no meu coração. Uma vez eu falei para um amigo meu, eu falei, cara, muitos anos eu trabalhava no De Pascoal. E ele falou assim, cara, eu até queria ir para a igreja, mas eu sou assim, eu faço aquilo, e não sei o quê. E começou a desenrolar uma lista de coisas. Né? Porque nós, como seres humanos, temos uma facilidade em arrumar desculpa para não servir a Deus gigantesca. Nós arrumamos desculpa para tudo, para tudo. Ah, não, eu não vou no culto hoje porque está frio. Não, eu não vou no culto hoje porque está muito calor, né? Não tem ar-condicionado. Não, eu não vou no culto hoje porque nublou o tempo. Apareceu uma nuvem em Guaratuba, né? Então vai que ela vem para cá. Então eu não vou. Então nós temos essa dificuldade, temos, ou quem sabe, essa facilidade em negar as coisas para Deus. Agora, se aparece uma oportunidade e fala assim, olha, tem promoção lá não sei aonde, você compra 3 e ganha 5. Você sai desabalada a carreira. Eu lembro quando nós estávamos para casar, né, nós fomos na... Eu não vou falar o nome da loja para não fazer merchan, né, não estamos pagando nada para isso. Mas assim, nós fomos numa loja e estava a promoção de edredom. Gente, você tinha que ter visto a pastora Leise aquele dia. Meu Deus, eu não entrava na frente dela aquele dia. Ela queria o edredom de um jeito lá. Ela parecia aquele jogador de futebol americano, ela enfiou embaixo do braço e daqui ninguém tira, né? Nós temos uma tendência muito grande em olhar muito para aquilo que a gente quer, para os nossos interesses. E quando entra nos interesses de Deus, ah não, Deus, depois a gente vê isso aí. Depois a gente vê. Depois nós mexemos com isso. Vamos ver o meu primeiro aqui? Vamos ver o meu primeiro? Depois a gente vê esse negócio da igreja. Depois nós vemos ali aquela pessoa. Depois nós lidamos com aquela outra situação. E enquanto eu e você não olharmos para o interesse de Deus, Deus não é obrigado a olhar para o meu e o seu interesse. Porque o meu e o seu interesse estão ligados diretamente ao interesse de Deus. Quando eu entendo que o meu interesse está ligado no interesse de Deus, e eu tenho que trabalhar junto com Ele para que as coisas aconteçam, aí Ele fala assim, fechou, agora nós somos uma equipe. Nós somos um, agora nós estamos juntos. Então agora eu vou te ajudar. Agora eu vou te impulsionar para chegar nesse lugar. Agora eu vou abrir portas e buscar ferramentas, vou te dar tudo que é necessário para executar esse trabalho. Quando Noé é comunicado por Deus, e ele fala assim, olha, vou fazer, Noé, é o seguinte, vou exterminar a galera de novo, todo mundo está fazendo só o que é errado, não está dando certo. Você vai construir um barco. Noé era marceneiro? Não era. Ele tinha habilidades de engenharia para fazer? Não. Isso só prova para nós que nós não precisamos ter habilidades exclusivas para fazer a vontade de Deus, para executar os interesses do Senhor. Nós precisamos de uma só coisa, confiança. Nós precisamos ter uma coisa chamada coragem. Nós temos que ter uma coisa chamada, sabe, falar assim, Deus, eu não sei, mas estou disposto, estou à disposição a fazer a tua vontade. E aí Deus traz a planta, Deus manda o que for preciso para aquilo acontecer. Porque eu estou preocupado com os interesses do Senhor. E quando eu me preocupo com os interesses de Deus, eu passo a viver uma novidade em Deus. Sabe, chegou a hora de levantar. Chegou a hora de começar a experimentar algo novo de Deus. Quem sabe você fez várias promessas no final do ano, né? Ou criou algumas expectativas, como todos nós fazemos, né? Todos os finais de ano. Não, esse ano eu vou comprar uma casa na praia. Esse ano eu vou ganhar pelo menos 100 pessoas. Esse ano
eu vou ser assim. Esse ano isso vai acontecer. Esse ano eu vou atingir esse objetivo. Esse ano realmente eu vou me doar de corpo inteiro para que as coisas aconteçam. Esse ano eu não vou faltar culto. E aí quando chega no meio do ano, nós já passamos do meio do ano, né? E aí nós olhamos para os resultados. Poxa vida, falei que tanta coisa ia acontecer, tantas mudanças iriam partir de mim, e nada aconteceu. Ou quem sabe de 50 situações eu consegui só uma. De 100 projetos que eu desenvolvi, só mais ou menos está rolando. Ei, não é culpa de Deus. Não é culpa do Senhor. Às vezes você olha para dentro de você e fala, poxa vida, esse ano eu não vou errar mais nessa área. Esse ano eu vou ser uma nova pessoa. Esse ano as coisas vão ser diferentes. Não se trata de Deus não querer nos ajudar. Se trata de eu querer ser ajudado pelo Senhor. Porque eu entendo que o cair é natural do ser humano. Mas quando Deus fala assim, eu vou te levantar, é quando Pedro olha para Jesus, quando ele começa a afundar, e aí Jesus fala assim, ó, estou à tua disposição. Você quer agarrar na minha mão ou você quer morrer? E aí ele agarra na mão de Jesus. E ele fala, agora eu vou te mostrar o que é viver no meu nível. Eu vou te mostrar o que é olhar como eu olho. Eu vou te mostrar como é sentir o que eu sinto. Eu vou te mostrar como é amar como eu amo. Quando nós alinhamos os nossos desejos, os nossos propósitos, alinhamos a nossa vida com a vida do Senhor, querido, ninguém te segura. Não existe nada e nem ninguém que vai parar você. Não existe nada que possa segurar você. Não existe nada. Porque quando nós estamos com Deus, nós estamos com a maioria. Sabe, quando Eliseu fala assim, olha, Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. Porque o menino estava vendo só o natural. Ele estava vendo algo que era ali. Ele só via pessoas, ele via só o mover natural. Quantas vezes eu e você paramos porque caímos, porque ficamos com medo, e o menino estava com medo naquela hora. Ele estava vendo que a cabeça dele ia a prêmio. E é natural, porque eu e você temos medo, nós temos emoções e sentimentos. Mas quando eu e você estamos alinhados com Deus, quando nós estamos alinhados num propósito, quando nós estamos com a nossa vida alinhada em Deus, quando nós entendemos que chegou a hora de levantar, a hora de se lavar, a hora de trocar as vestes e começar a viver algo novo, eu passo a não mais olhar no natural. Eu começo a olhar para um Deus que se move no sobrenatural. Eu começo a olhar para um Deus que não me faz caminhar uma vez sobre as águas, mas Ele faz caminhar duas, porque tem que ir e voltar. Eu começo a olhar para um Deus que não vê mais dificuldade. Eu começo a olhar para um Deus que cria a partir de mim o homem mais sábio da terra. Sabe, a minha e a tua geração pode ser alguém que vai impactar de forma extraordinária e pode começar em mim e você. Mas algo tem que acontecer dentro de mim e dentro de você. Se não começar em mim e você, não vai ser a outra geração. Quantas ações e atitudes nós tomamos que estão levando a nossa família para um buraco? Ei, não é o diabo. Não é o diabo. Porque o diabo, o que ele faz? Ele traz uma bandeja. Ele traz uma situação. Ele traz uma oportunidade ilícita. Ele traz algo para mim e para você que aos nossos olhos é maravilhoso. Eu tenho certeza que Betseba não era feia. Não era. Se ela fosse feia, se ela não fosse alguém atraente aos olhos, eu duvido que Davi olhava, porque ele tinha a mulher que ele quisesse no palácio. E eu garanto para você que era escolhida a dedo as mulheres. Querido, nunca vai aparecer algo para derrubar a mim e a você de algo que não te atraia. De algo que realmente não venha atrair os seus olhos, os meus olhos. Mas agora o escolher e o fazer, sou eu e você que escolhemos. Mas sabe o que me deixa mais feliz? É que não é o fato de eu fazer uma escolha errada, mas eu ter um Deus que enfiou o seu Filho na cruz para pagar por todas essas escolhas erradas, para me dar uma oportunidade de estar perto dele de novo. Sabe, um Deus que me dá a oportunidade de ter errado, mas ele fala, olha, eu te amo tanto que eu vou te ensinar o como é viver algo novo, mesmo você tendo feito errado. Mas para isso acontecer, para que nós possamos restaurar e resgatar a nossa casa, resgatar a nossa família, eu tenho que me posicionar, você tem que se posicionar. Não adianta você querer que os teus filhos sejam filhos autênticos e cristãos, se eu e você não estamos ensinando o que é ser autêntico e ser cristão. E mesmo ensinando, corremos o risco de eles não serem. Porque os filhos de Samuel foram rejeitados pelo povo de Israel.
Se nós olharmos a história de Samuel, você vai ver exatamente isso acontecendo. Samuel é um homem reto, um homem que andava nos planos do Senhor, um homem que era obediente a Deus, mas os seus filhos fizeram tudo o que Deus reprovava. E por eles fazerem tudo o que reprovava, Israel rejeitou. E eles começaram a falar assim: Deus, nós não queremos, ou Samuel, nós não queremos você mais. Nós não entendemos mais o Deus como o nosso rei. E por isso nós precisamos de um rei. E Deus tinha prometido que eles iam ter um rei, mas não naquela hora. E por rejeitar Samuel, Samuel fica triste, porque os filhos dele andaram do jeito que não devia. Samuel foi um mau exemplo? Não foi. Isso prova que às vezes os nossos filhos espirituais e físicos, eles podem errar também. Mas a chance de eles errarem com eu e você sendo o exemplo é muito menor. Porque na Bíblia você só vê histórias de pessoas, ou você vê algumas histórias de pessoas que eram exemplos, e por eles serem exemplo, a linhagem toda foi. Mas deixa eu falar algo para você. Dá tempo de levantar hoje. É tempo de restauração, é tempo de ficar de pé, é tempo de se lavar, é tempo de trocar as vestes, é tempo realmente de ter um alimento novo. Davi ficou sem comer? Ficou. Mas quando ele se levanta, ele se lava, ele troca as roupas, ele penteia os seus cabelos, ele se coloca numa posição de realmente de alguém que está apto a continuar a caminhar. Ele vai se alimentar. Querido, Deus, ele tem um alimento genuíno para mim e para você, e esse alimento é a palavra de Deus. Nós precisamos estar nos alimentando da palavra do Senhor, nós precisamos nos alimentar dele, e ele está hoje dando uma oportunidade para mim e para você, de falar: olha, eu reconheço que eu errei, reconheço que eu falhei, mas eu quero hoje novas todas as coisas. Eu quero ver a minha família salva, eu quero ser a pessoa que vai realmente resgatar a minha casa, eu quero ser a pessoa que realmente vai fazer tudo isso valer a pena. Eu quero ser a pessoa em que o Senhor vai olhar para mim: ó, você achou favor diante de mim. Você achou favor, e por isso eu vou fazer novo, tudo de novo. E Davi tem a Salomão. Querido, Deus quer gerar algo novo em mim e em você. Aquele pecado que eu e você cometemos, aquela situação que nos levou a cair, vai doer para corrigir? Óbvio que dói. Nada que vá lavar as nossas almas, que vá lavar, sabe, aquela conduta errada, vai doer, porque às vezes vai pegar numa área que vai ser difícil de limpar. Mas ei, vai ser limpado, vai ser restaurado, vai virar uma cicatriz, e Deus vai fazer tudo novo de novo. E Deus vai começar a fazer em mim e você frutos novos. Frutos, sabe, que vão levar não só a tua vida para um lugar, mas que vai levar uma geração junto com você. Nós fomos chamados com um propósito. Por mais falho ou fraco que você e eu possamos nos achar, Deus vê algo em mim e em você. E Ele acredita em mim e em você.